Vamos começar a aula da disciplina de Tecnologia do Concreto, a segunda parte, que se refere a agregados para concretos e argamassas a serem produzidos com cimento Portland. Professor Cid Cleifor Magini. Eu começo a aula mostrando essa imagem que é de uma pedreira, numa planta industrial, onde se processam alguns agregados de forma britada. E aqui a gente vê o parte do processo, onde nessa região chegam as pedras de maior tamanho, as rochas, na verdade, de maior tamanho, elas são cominuídas, ou seja, diminui o seu tamanho por meio de martelos, rompedores que vão triturando, na verdade, essa rocha, e ela vai caindo no processo, passa por peneiras, e as peneiras separam e mandam para cada espaço desses, ou cada monte ou pilha de agregados separados pelas peneiras, e apresentam granulometria diferente. Então, essa é a ideia de um processo industrial, e essa pedreira é de Campo Grande. Qual que é a importância do agregado para a indústria de cimentos e argamassa? Para a indústria do concreto, na verdade. Tem-se a rocha. A rocha ela pode ser composta de vários minerais, ela pode ter uma exposição prévia a intempéries, ou ser fraturada durante o seu processo com microfraturas internas durante o seu processo de produção. E, por exemplo, no processo produtivo, as partículas elas podem ser serem obtidas de forma lamelar, forma mais cúbica, forma mais arredondada, então depende do tipo de martelo, de britador utilizado para isso, e esses parâmetros de forma, textura, tamanho, elas influenciam no traço do concreto e nas propriedades, principalmente no estado fresco do concreto. Por outro lado, tem-se a microestrutura da rocha, que ela pode ser de origem ígnea, que são rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas, e cada tipo de rocha tem uma determinada porosidade, ela tem uma determinada composição mineralógica. Então, tanto a porosidade como a composição mineralógica acabam influenciando nas propriedades físicas e mecânicas do concreto e da argamassa, como resistência à compressão, resistência à abrasão, modo de elasticidade, sanidade. O que é sanidade? Seria a presença de alguns materiais reativos. Alguns agregados possuem materiais que podem reagir, principalmente agregado graúdo, com os álcalis do cimento, causando reações álcalis agregados. Assim como se tem uma areia, na presença de argila, matéria orgânica e tal, também pode reagir e influenciar na evolução da resistência da argamassa do cimento, porque ela pode inibir o processo de hidratação. Então, essa parte de microestrutura, ela influencia muito nas propriedades finais do concreto, principalmente resistência, a compressão, a tração, a abrasão, a estabilidade dimensional do concreto, ou seja, se ele não for produzido com uma rocha sã, ou se for produzido com uma rocha com determinada sanidade, ele pode reagir quimicamente, o exemplo dos álcalis agregados, e forma reações expansivas. Então, ele desestabiliza dimensionalmente esse concreto. E tudo isso impacta na durabilidade. Tá? Além das propriedades de resistência mecânicas do concreto, a porosidade ela também influi nas propriedades do concreto no estado fresco. Por exemplo, a consistência. Se eu tenho um agregado mais poroso, ele vai absorver parte da água de amassamento, que é o destino para o concreto.
então ele vai ficar mais seco. Então, muitas vezes, para corrigir isso, se adiciona mais água, né? Então, aqui um exemplo. Então, por consequência disso, muda-se a coesão e pode mudar a massa específica do material. Então, essa é a grande importância do estudo dos agregados, que dependendo da forma dos agregados, da composição química, ele influencia direto nas propriedades finais do concreto. Então, por isso que devemos estudar a fundo todas essas propriedades e escolher qual é a rocha e o formato do agregado que mais satisfaz ao requisito de dosagem que é esperado para o concreto. Então, essa é a ideia da aula de hoje, é apresentar todos os métodos de caracterização dos agregados e suas propriedades para que seja bem escolhido na hora de elaborar um traço de concreto. Objetivo da aula: conceituar e classificar agregados para concreto de cimento Portland, apresentar as propriedades e discutir a qualidade dos agregados para o concreto de cimento Portland, né? Esse ponto é muito importante, porque não adianta eu ter processo de qualidade de produção do concreto, saber dosar um traço muito bom e ter materiais de péssima qualidade, com impurezas, né? Então, a gente vai aprender a selecionar um pouquinho esses materiais na aula de hoje. Então, dando sequência. Primeiro, é importante entender o que é uma rocha, a sua composição mineral, para podermos aplicar na frente. O que é a rocha? Rocha nada mais é do que um corpo sólido, natural, né, resultante de um processo geológico determinado. Aí nós temos 3 processos que são de formação das rochas, que são as ígneas, sedimentares e metamórficas, né? Então, essas rochas, elas são formadas por agregados de um ou mais minerais, arranjados segundo as condições de temperatura e pressão existentes durante a sua formação. E o resultado de tudo isso é o que nós conhecemos, né? Que são os agregados que nós utilizamos para concreto. Tanto os agregados graúdos, que são aqueles com diâmetro acima de 4,8 milímetros, e agregados miúdos com diâmetro abaixo de 4,8 milímetros. Tá? O mineral nada mais é do que a substância sólida que compõe o corpo sólido da rocha. E os agregados, a composição mineral mais comum dos agregados, né, abrange aí a sílica, a alumina, o óxido de cálcio e tal. Então, esses são os principais componentes. Alguns agregados são mais reativos, outros menos reativos, né? Então, temos que saber selecionar muito bem isso aqui. Então, dando sequência, as rochas, né? A formação, começando pelas ígneas ou magmáticas. Então, são as rochas que resultam do magma expelido principalmente pelos vulcões para a atmosfera e sai fluido, né, a alta temperatura, e vai resfriando, seja na superfície ou no interior da crosta terrestre. E aí tem esses 2 processos, né, o processo plutônico intrusivo e o extrusivo. O intrusivo, ele é formado em grandes profundidades, então ele tem um resfriamento mais lento. Então, isso gera um arranjo mais cristalino para o material. Já a rocha, que é formada pelo processo extrusivo, ela ocorre na superfície terrestre, né? Então, é um resfriamento talvez um pouquinho mais rápido, e devido a essa diferença de processo, tem-se resistências diferentes, porosidades diferentes e estabilidades diferentes, né? Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. E, além da formação, há também, por exemplo, as rochas que estão mais na superfície, elas podem sofrer, principalmente o que estiver aflorando na superfície, a parte, intemperismo. Então, elas podem ser degradadas um pouquinho, né? Exemplo das rochas ígneas. Nós temos o granito, o gabre, senito, diorito, né? Então, vai em algumas regiões, por exemplo, Espírito Santo, a rocha
o agregado, o graúdo disponível, é a base desses materiais. Já as extrusivas, né, que seriam mais a superfície, o reolito, o basalto, são mais características da região do Campo Grande, principalmente o basalto, né, que é uma rocha super resistente e muito utilizado, né, talvez uma das mais nobres, o basalto e o calcário, e a rocha calcária, são as mais resistentes que nós temos aí para a produção de argamassa de concreto. Então, por outro lado, nós temos a segunda linha, né, que são as rochas sedimentares, são formadas seja pelo processo de erosão, de transporte desses materiais e deposição em montes, né, e devido a alguma precipitação química e tal, elas reagem e formam um conglomerado. Aí nós temos os argilitos, os arenitos, né, a própria rocha calcária, né, e então esses materiais se dão por esse processo. Região de Bodoquena, por exemplo, a formação das rochas são calcárias, e aonde a rocha calcária também é favorável à implantação de fábricas de cimento. Você só vai pôr uma fábrica onde você tem matéria-prima, né? Então, para vocês verem aqui, ó, no segundo mecanismo de formação das rochas, eu já consegui identificar dois tipos de agregados diferentes no próprio estado do Mato Grosso do Sul. Agora, você imagina a nível de Brasil, como varia isso, né? Então, qualquer parte que você vai do Brasil para produzir um traço de concreto, você tem que saber qual é o tipo de agregado e a sua resistência mecânica. E, por último, tem-se as rochas metamórficas, né, que são derivadas de outras rochas e que sofreram processos de metamorfose, né, como, por exemplo, temperaturas mais elevadas, pressão, né, de camadas superiores. Então, isso são fatores que contribuem para a formação desse tipo de rocha. E nós temos aí, por exemplo, a gneiss, o mármore, a ardósia, o quartzito. O gneiss talvez o principal agregado graúdo disponível na região do Rio de Janeiro, né? Então, para resumir assim das formações, dependendo do lugar que o engenheiro civil vai trabalhar em obras, isso dentro do Brasil, tem-se uma gama muito grande de materiais. E cada rocha pode ter um comportamento diferente, como nós vimos naquele primeiro fluxograma. Algumas rochas elas são mais porosas, algumas rochas são menos resistentes, ou vice-versa, né? Tudo isso que eu vou falar agora. E a estrutura dela pode ser mais lamelar ou mais cúbica. Quanto mais cúbico, ou seja, mais próximo de uma esfera, melhor é para produção de concreto em termos de trabalhabilidade. Então, são fatores que acabam contribuindo no processo de dosagem e das propriedades mecânicas do concreto. Então, o que tem que saber aqui é que cada região que você vai trabalhar, você tem um material diferente. E tem que conhecer esse material para poder fazer uma dosificação boa do concreto. Algumas propriedades típicas, né? Propriedades físicas, propriedades mecânicas dos agregados. Eu vou colocar aqui valores típicos que se pode encontrar dentro do Brasil, né? Por exemplo, eu vou falar aqui do basalto, né? O basalto compacto, né? Ele tem resistência à compressão variando de 180 a 280 MPa, uma média de 220. O basalto de Campo Grande, já foram feitos alguns ensaios, chega, pelo menos nas amostras testadas, a 190, 200 megapascal de resistência, então é muito alta e muito bom para concreto. Absorção de 0,1 a 0,6%, ou seja, uma taxa muito boa, ela é um material bem compacto, então não influencia tanto na trabalhabilidade do concreto. Massa específica de 2.750 a 2.950. Em média, o basalto de Campo Grande
tem um valor que chega em torno de 2.850, 2.900, né, pelas caracterizações que foram feitas. E módulo de elasticidade, módulo de formação de 60 a 100 gigapascal. Então, é um material bem compacto, de alta resistência. A grande importância do agregado, né, além de ser um material inerte, de ser preenchimento ali dentro, de estabilizar a deformação do concreto, é o seguinte: se você quer fazer um concreto de 200 megapascal e tem um agregado de 150 megapascal de resistência, você não vai fazer. Por quê? Porque a ruptura final do concreto é dada pela resistência última de parte de seus elementos, né? Se o agregado chega a 150, dificilmente ele vai passar de 150 a resistência à compressão do concreto, 150, talvez 160, porque a ruptura vai ocorrer primeiro pelo agregado. Agora, se eu tenho um agregado de 200 megapascal de resistência e quero fazer um concreto de 30, eu tenho resistência sobrando. Então, não vai influenciar na resistência mecânica. E aqui tem, essa tabela mostra vários outros materiais. Eu só vou me ater nesse do basalto, né, que é a região de Campo Grande. Então, a mesma linha de raciocínio é válida para os outros materiais. Em relação à obtenção desses agregados, né, nós temos os agregados processados e os agregados naturais. Vou começar pelos processados. Hoje, para você extrair um agregado, tem que ter uma licença, de lavra, né, para poder fazer a exploração. E bem burocrático o processo. As lavras, né, então, consiste num maciço rochoso, com agregados ou com rocha sã de boa qualidade, que ela é explorada em camadas, né, geralmente são perfurados furos e colocados explosivos, se explode essa rocha, então vai tirando em camadas, né, o exemplo dessa foto mostrada aqui no slide, né, tudo em camadas, onde se extraem agregados de grandes tamanhos, né, por exemplo, rochas com meio metro de tamanho, 1 metro de tamanho, 5 centímetros de tamanho, e tudo isso, né, devido ao processo de explosão. E isso vai para a indústria de beneficiamento, que nem eu mostrei na capa dessa aula, onde ela é cominuída, ou seja, quebrada por processo industrial, por martelos mecânicos, até chegar no tamanho pequeno, tamanho ideal para uso na construção civil. E aí ela é separada em peneiras e classificadas. Também há um outro processo alternativo, que algumas rochas elas são cortadas já em formatos pré-definidos e são usados de forma alternativa na construção civil, como por exemplo aqui, essa construção de um aqueduto, né? Então, antigamente ela é muito usada para esse fim. E para construções de casas também, né? Os processos mais antigos, aí de 100, 200 anos para trás. Então, essa era a forma de construção. Hoje, se trabalha, o grande foco dos agregados para a construção civil. E, voltando aqui, dessa questão do peneiramento, né, os agregados eles são separados em diversos tamanhos. Podemos começar aqui, desde o mais fino, né, vai aumentando o tamanho, e aí tem parece que essa parte é agregado fino, um agregado miúdo, ou seja, diâmetro abaixo de 4,8, e aqui já tem indícios de que seja um agregado de tamanho maior, né, que pode ser classificado como um pedrisco, por exemplo, né, como uma brita 0, uma brita 1, uma brita 2, usando a classificação antiga, que na sequência vamos ver a classificação nova da norma. Tá? E aí, para cada tipo de concreto de argamassa, escolhe-se o agregado adequado. Então, o grande processo de obtenção de lavra é esse. Por outro lado, tem-se a lavra dos materiais naturais. E, por exemplo, as areias,
os seixos, que podem ser coletados de leitos de rios ou de encostas ou planícies aluviais. Então tem-se esta foto de cima, né, que é uma encosta, então tem-se um banco de areia muito grande, e ela é coletada com auxílio de equipamentos mecânicos, né, uma pá carregadeira, caminhões e tal. E aqui ela é coletada, vai para o caminhão. E aí ela é coletada junto com impurezas que podem existir, né, como sais, como argila, como humus, né, que é a presença de matéria orgânica. Então essa areia necessita um processo de lavagem até chegar no consumidor final. Já na parte de baixo, quando se extrai areia de leitos de rios, essa areia ela já é lavada durante o processo de extração, mas isso não quer dizer que a areia vai sair limpa. Muitas vezes você precisa de um segundo processo de limpeza. Então a areia, quando se fornece para o consumo final, ela tem que ter uma qualidade boa quanto à sua sanidade, então menos impurezas. Então esses são os dois processos de obtenção das areias. Então processos distintos, qualidade de sanidade diferente para cada tipo de areia em função do processo. O que são agregados? Né? Qual que é a definição de agregados? Então, esses agregados, eles possuem uma forma definida? Não. Possuem um tamanho definido, se comparado uns aos outros? Não. São variáveis, porque depende do processo, seja ele natural, seja ele processado, britado, né, para a obtenção dos materiais. Então, esse agregado, ele é um material granular, sem forma ou volume definidos, de dimensões e propriedades adequadas àquelas que necessitamos para o uso na construção civil. Então, tem-se, desde os naturais, as areias, que elas podem ser muito finas, no caso da areia de Campo Grande, uma areia fina, né, que é o caso de uma areia ali de Aquidauana, Rochedo. Uma areia pode ser média, né, que depende da região, Dourados já se enquadraria como uma areia média, e areia grossa, que na região ali ela é proveniente mais da bacia do Paraná, então seja aí Três Lagoas, Guaíra e tal. Então essas são as areias disponíveis na região do Mato Grosso do Sul. Por outro lado, tem-se as areias processadas, né, que pode ser um pó de pedra, né, que é a parte mais fina, porém tem alguns grãozinhos que podem chegar a 4,8 milímetros. A bica corrida. O que é a bica corrida? Ela é muito utilizada para aplicação em leitos e bases, subbases de pavimentação. Então ela tem mistura do pó de pedra, uma certa areia de brita, um pouquinho de brita no meio, alguns pedriscos de tamanho maior. Então é uma composição, né? E muitas vezes é uma sobra do processo que tem e de misturas dentro da usina. E eles vendem isso para a indústria de pavimentação. E aí tem as britas de forma geral, né? Que se começa aí com pedrisco, brita 0, brita 1, brita 2, né? E que são muitos até chegar às pedras de mão, que em alguns processos também são usados, principalmente para aterros na parte de pavimentação, para fazer taipas, muros, casas, e até mesmo concreto ciclópico, né, que era muito utilizado, que é um concreto feito com pedra de mão e depois preenchido o seu interior aí com argamassa, né, ou com pasta. Então depende a utilização, mas isso é muito mais difícil. Hoje em dia já não está em desuso esse tipo de processo devido ao custo operacional. Então, essa é a definição e os tipos de agregados que se tem na construção civil. Os agregados para concreto, né? Agora focando um pouquinho mais.
A norma que define esses agregados é a NBR 7211, 2019, ainda é vigente, agora em 2021, e ela define o seguinte: os materiais devem ser compostos por grãos de minerais duros, que não se fragmentam durante o processo de mistura e aplicação do concreto, compactos, né, que você consiga compactar, que ele não se deforme, aí entra também a questão até da estabilidade dimensional, que não haja problemas de sanidade, ou seja, que eles sejam duráveis e limpos, sem estarem contaminados. Então a norma deixa muito bem claro isso. E não devem conter substâncias de natureza e em quantidade que possam afetar a hidratação e endurecimento do cimento. A proteção da armadura contra a corrosão, a durabilidade, ou, quando requerido, o aspecto visual, né, externo do concreto. E isso acontece muito, principalmente, citando exemplos de Campo Grande, algumas areias que se pega do rio Aquidauana, né, proveniente de Rochedo, ou até mesmo de Aquidauana, que ela aparece com algumas pintinhas pretas nessa areia, que são resíduos de matéria orgânica, de carvão, que são coletados juntos durante o processo de extração da areia. E isso, quando vai para o concreto, vai para a argamassa, ela não se dissolve. Então, à medida que o concreto, a argamassa seca, ela vai aparecendo, principalmente se estiver na superfície. E isso pode formar alguma manchinha, né, porque ela vai reagir com o tempo, com a intempérie, e vai manchar o concreto. Então, isso também não pode. E, além disso, a norma, né, ela recomenda fazer um exame petrográfico, né, de acordo com a NBR 7389, e interpretado por profissional habilitado. Na verdade, assim, todos os ensaios devem ser feitos por profissionais habilitados e se deve interpretar e ver se o material atende ou não aos requisitos básicos dados por essa norma, né? E, por outro lado, os fornecedores de agregado, né, tanto natural como processado, eles devem informar, por exemplo, na nota fiscal, qual que é o produtor, qual é a proveniência do material, se é natural, se é britado, se é artificial, né? A classificação granulométrica, a massa específica do material, né? A massa do material que está sendo transportado, datas de fornecimento, lote e tudo. E o correto seria que essas empresas já fornecessem o laudo de certificação do próprio agregado, né? E aí envolve desde naturais a processados. Isso dá um respaldo para o consumidor final, né? Porque hoje o que acontece? Algumas empresas são idôneas, né? Elas fazem tudo isso, têm o controle de qualidade interna, e outras simplesmente mandam o material de qualquer jeito. E aí cabe às empresas, aos consumidores, fazerem a verificação da qualidade do material, né? Porque a empresa, o consumidor, se ele aceita o material de má qualidade, ele passa a ser responsável daí para frente por qualquer dano, né, ou reação química, ou perda de resistência e tal, que venha ocorrer no concreto. Então, por isso que muitas empresas fazem as análises para saber como está sendo a qualidade do material, né? Então, isso minimiza problemas futuros e se garante que o concreto, as argamassas, vão cumprir todos os requisitos requeridos, né, pela norma de desempenho, que foi abordada na aula anterior. Tá? Então, essa é a importância e a cobrança da norma em relação aos agregados. Então, fique bem claro que a norma está aí, ela estabelece todos os requisitos. Se quiser fazer concreto e argamassa de boa qualidade, está aqui o requisito básico. Tá? Quanto à classificação dos materiais, né, em relação à origem, pode ser naturais, né, nós temos aqui as areias de rio, areias de cava, pedregulho, seixo, que
que é geralmente a parte fina principal do concreto e praticamente o agregado das argamassas. Aí tem-se os agregados britados, né, a pedra de brito, pedrisco, areia de brita e tal, que já são produzidos por um processo industrial, né, por fraturamento, por quebra da rocha matriz, a rocha mãe. Então tem que ser um material de boa qualidade, uma rocha sã. Por outro lado, os agregados artificiais são aqueles que sofrem uma transformação da microestrutura por algum processo. Então nós temos aí a argila expandida, né, que você muda a microestrutura dela, a vermiculita expandida. Então são agregados geralmente leves, que são usados para a produção de concretos leves ou materiais de enchimento. E por último tem-se os agregados reciclados, que aí podem se enquadrar as escórias de alto forno, o entulho de construção e tal. A escória, além de ser reciclado, ela pode ser considerada como um material artificial, porque ela sofreu também um processo químico em relação a isso. Então agora eu vou detalhar um pouquinho separadamente cada um dessas origens. Então, voltando aqui aos agregados naturais, né? Então, do leito dos rios, então existem vários processos, desde um processo mais rudimentar, mais simples, né, com bomba de sucção, né, capta água junto com areia, né, vai para um sistema de peneira, a água sai e o agregado fica separado e coletado sempre que esse monte tiver uma intensidade maior. Assim como pode ser alguns bancos, né, com equipamentos mecânicos, que vai coletando essa areia, vai jogando na peneira e ela vai transportando para outro lugar. Então, voltando a falar, essas areias geralmente elas são mais puras, um pouquinho, porque a própria água se encarrega de fazer a lavagem e tirar a matéria orgânica e principalmente a argila, como ela é mais fina, mais leve, ela sai com maior facilidade da areia. Já nas cavas abertas na superfície, você tem, além da areia, você pode ter matéria orgânica, você pode ter restos de animais mortos, né, com o tempo, vegetais, plantas que crescem aí, raízes, e tudo isso são coletados. Então ela precisa de uma limpeza um pouco melhor, né? Então aqui tem-se vários dois cenários, né? Um banco de areia grande, uma região mais desértica, e uma região como é mais típica, por exemplo, de Campo Grande, que a formação geológica de Campo Grande em direção a Ribas, Três Lagoas, é mais parecida com essa, um solo bastante arenoso. Então limpa-se uma capa na superfície, tira-se essa parte impura e trabalha com o resto. Mesmo assim, vocês veem que tem árvores aqui perto, então fica caindo muitas folhas, raiz de árvore, matéria orgânica, isso está presente. Então, por isso que esse material deve-se lavar 1, 2, 3 vezes até que tire todas essas impurezas. Tá? Algumas características. Geralmente, essas areias em cavas abertas, elas tendem a ser mais finas do que essas areias obtidas em leitos de rios. Tá? Então há uma pequena diferença aqui. Em relação aos agregados britados, né, eu comentei recentemente, né, que a rocha é quebrada por processo mecânico, por martelos, e passa por essas peneiras depois que vai se separando em função dos diferentes tamanhos. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, em relação à contaminação desses materiais. Como se quebra, quando você quebra as partículas, você vai reduzindo o tamanho. E muitas partículas, na verdade, são pós, se transformam em pós. Então, se o processo de quebra desse material for feito em um dia de tempo seco, né, como se vê aqui na foto,
o pó acaba se dissipando muito para a atmosfera, né? Então o agregado ele tem um teor de material pulverulento um pouquinho menor. Se esse mesmo processo for executado num dia de chuva, o pó ele não se dissipa para a atmosfera, então ele fica grudado junto com o agregado. Então o agregado que foi produzido em dias chuvosos, ele tem um material, uma quantidade de material pulverulento um pouquinho maior do que o agregado que foi produzido em dias de tempo seco, né? Então essa é uma peculiaridade, uma diferença que se tem. Isso tem que se tomar muito cuidado, né? E muitas vezes, dependendo da pedreira, quando sai daqui, tem um sistema que lava o agregado, principalmente quando produzido nos dias secos, para tirar o material pulverulento. Porém, algumas pedreiras trabalham com esse sistema, outras não. Então tem que se tomar cuidado na hora de usar o material para o concreto. Dos agregados processados artificialmente, né? Então, temos essa foto aqui, né, de uma argila que ela é incorporada a ar para um processo de expansão. Então, a superfície dela tende a ser mais lisa, mais arredondada e mais compacta. E o interior mais leve, muito mais poroso do que a superfície. Então, exemplo, né? Então, essa argila expandida, a escória de alto forno, e aqui existem duas formas de processamento dessa escória, né? A escória nada mais é do que o resíduo da fabricação de ferro-gusa. E esse resíduo ele pode ter duas formas de microestrutura cristalina e microestrutura amorfa, né? Como que varia um do outro? Qual é a diferença no processo? Se a escória sai do alto forno e é resfriada lentamente, ela assume mais a forma vítrea. Então, a microestrutura dela é cristalina, tá? Nesse formato cristalino, ela não tem rugosidade e ela é mais difícil de aderir com o concreto. Então, ela não é muito boa para ser produzido com concreto. Então, muitas vezes o pessoal usa esse material para pavimentação. Já, se essa escória, quando sai do alto forno, ela é resfriada bruscamente por um processo mecânico, né? Por exemplo, processo físico, aliás, não mecânico, por exemplo, jogar água fria em cima desse fluido, né, de escória, ela resfria bruscamente. Então, resfriando bruscamente, ela fica mais porosa. A microestrutura não dá tempo de se reordenar. Então, ela tem uma microestrutura amorfa. E essa microestrutura amorfa, ela pode ser um pouquinho mais porosa e mais atrativa um pouco para o concreto. E, quando triturada essa escória, ela pode ficar fina e ser usada como um material cimentante junto com o cimento, tá? Outro tipo de agregado também extremo, né? O primeiro é a argila expandida leve, a escória já tem uma densidade um pouquinho leve para normal, e a granalha de aço, que são pequenos fragmentos de aço que caem durante o processo de fabricação da indústria siderúrgica. Então, esse material é muito utilizado para a confecção de concreto de alta densidade, né? Concretos, por exemplo, destinados a contrapesos, destinados a fabricação de paredes de salas onde se tem aparelhos radioativos, né? Ou para isolamento de lixo nuclear, de usinas nucleares, né? Então, busca-se um concreto mais denso, então, por questão de proteção. Então, são materiais que podem ser usados numa situação como essa, né? Eu quero fazer um concreto leve, uso a argila expandida, né? E uma coisa interessante é que a argila expandida, às vezes é muito bom usar uma quantidade muito pequena no concreto, mesmo qualquer concreto convencional, concreto de alto desempenho em obra, porque se ela for saturada, ela absorve água. E essa água, durante a cura do concreto, ela é liberada para a hidratação do cimento.
Então, ela aumenta a resistência à compressão de cimento. Então, é uma coisa benéfica usar em quantidades bem baixas materiais mais porosos com essa ideia. Então, é muito, muito usado em alguns países para isso. Tá? E, então, aí depende da ideia de uso, né, do material. E, por último, quanto à origem, né, tem seus agregados reciclados, né, que são reaproveitamentos de materiais de obra, né, desde que sejam inorgânicos. Né. Vou dar um exemplo assim, ó, alguns centros grandes capitais, né, exemplo de São Paulo. Muitas vezes você vai fazer uma obra, você compra um terreno, tem uma edificação existente, você tem que desmanchar essa edificação e tem que dar uma destinação correta para esse agregado, para esse entulho, né, que é o que nós chamamos. Só que muitas vezes, para tirar esse entulho, tem que se levar 50, 100 quilômetros de distância do local onde ele foi produzido. E isto gera um custo muito grande. Então, muitas empresas hoje, elas fazem o quê? Elas assumem a demolição, trituram esse material, né? Começa com grandes quantidades de concreto, né? Bloco cerâmico, tritura, né? E aqui vem para dois processos, uma pilha e faz a triagem, a separação do material. Em Campo Grande já tem uma indústria dessas que está operacional, né? Então eles vendem agregado reciclado. E algumas empresas, algumas prefeituras, principalmente no interior de São Paulo, elas obrigam os contratos que parte dos concretos a serem produzidos devem ser feitas com um agregado reciclado. Né? Mas se diz que eu quero fazer um concreto estrutural com agregado reciclado, a norma permite que se use o agregado reciclado? Não. Para elemento estrutural, não. Como, por exemplo, um pilar, uma laje, uma viga. Por quê? Porque dentro desse material reciclado você pode ter cerâmica, né? Pode haver contaminação, pedaços de vidro, pedaços de madeira e tal. Então isso não é bom para a produção de concreto. Né? Eu fiz um pilar e esse pilar deu problema. Eu vou conseguir remover esse pilar e botar outro? Não. Né? Mas, por outro lado, pode-se utilizar para pavimentação, esse agregado, pode-se produzir concretos para fins não estruturais, como, por exemplo, um contrapiso, uma guia de calçada e tal, que você está poupando recursos naturais não renováveis, né? Por exemplo, a rocha, que pode ser de diversas origens, como nós vimos anteriormente, e está usando um material que ia ser descartado. Então, isso já entra na questão de sustentabilidade. Tá? Então, esses são os agregados, a origem dos agregados que se pode, que se pode utilizar na construção civil. Tá? Classificação agora de acordo com a dimensão. Tem-se 4 classificações, desde a mais fina à mais grossa. Né? A mais fina o material é classificado como filler. O que é o filler? O filler, na verdade, é um pó. Né? É um material que pode, que tem tamanho máximo de 0,075 milímetros, ou seja, que passa na peneira classificada de malha 200. Tá? Então, esse filler é muito utilizado para concretos de alta resistência, concretos altadensáveis, onde você precisa ter uma viscosidade boa e uma fluidez muito, muito elevada do concreto para que não se desestabilize. Já os agregados miúdos são aqueles que partem da peneira de abertura 0,075 mm até 4,75 mm. Então, nessa parte se enquadram as areias, que podem ser naturais ou processadas, que é o caso da areia de brita, um pó de pedra e tal, que são materiais finos necessários para a trabalhabilidade do concreto, usados para concretos desde convencionais a altíssima resistência. Os agregados graúdos, né, são as britas, né, que partem de tamanho de 4,75 mm a 75 mm, ou seja, 7,5 cm de tamanho. Então essas são as britas. Porém, para a produção de concreto, está praticamente limitada a 1 polegada o tamanho do agregado.
mas o normal é trabalhar com 19 milímetros para baixo. Tá? E por último, pedra de mão, que é um agregado com mais de 7,5 cm de diâmetro, mas tem algumas finalidades, como eu falei, concreto ciclópico. Tá? Então essa é a classificação. O que a norma coloca como terminologia para a classificação dos materiais? Tá? Pegando agora com agregado miúdo. Então, o agregado miúdo é aquele que tem diâmetro abaixo de 4,8 milímetros. Tá? E por questões de nomenclatura, né? O que o mercado no geral fala dos nomes dos materiais? Por exemplo, um pó de brita, né? Por mais que ele seja um agregado miúdo, né, normalmente ele tem diâmetro abaixo de 6,3 milímetros. Né? Módulo de finura de 2,2 a 3,6. Areia de brita abaixo de 4,8 milímetros. E aí entre as outras areias. Areia muito fina, né, que é a típica de Campo Grande, né, e normalmente o pessoal fala, Campo Grande a areia é fina. Não, ela é muito fina. A areia fina, ela tem um módulo de finura de 1,55 a 2,2. A de Campo Grande, o módulo de finura é em torno de 1. Então é muito abaixo disso. Essa fina, de 1,55 a 2,2, é areia de Aquidauana. Aí tem areia média, né, que é mais da região de Dourados, e areia grossa. Então, quando vocês comprarem uma areia, cuida nesse enquadramento do módulo de finura. Quanto mais fina a areia, o que impacta isso no concreto e na argamassa? Mais fina a areia, mais água ela vai demandar. Mais grossa a areia, menos água ela vai demandar. Mais fina a areia, maior a retração. Mais grossa a areia, menor a retração. E aí a norma, ela faz uma classificação, né, quanto às zonas de utilização dessa areia. Para otimização em concreto, o ideal é que a granulometria dessa norma esteja nessa zona ótima. O que isso representa? Representa que o concreto vai ter um empactamento bom, uma proporção muito boa entre finos e graúdos. Agora, se tiver na zona utilizável inferior, se a curva granulométrica cair nessa região aqui, eu vou ter um material um pouquinho mais fino, talvez eu vou demandar um pouquinho mais de cimento e mais de água para trabalhabilidade. Mas se ele está numa zona muito grossa aqui, eu vou ter um concreto com aspecto mais rústico, né? E pode ser mais resistente, mas com aspecto mais rústico. Se eu pensar um concreto aparente, tem que ser da zona ótima para baixo. A areia de Campo Grande está aqui embaixo, está fora da zona utilizável inferior. Muito fina, mas é um material disponível no local. Já quanto ao agregado graúdo, né, aquele acima de 4,8 milímetros, tem-se as granilhas com diâmetro máximo de 6,3 milímetros, pedrisco máximo 9,5, brita 0 máximo 12,5, brita 1 máximo 25, e assim vai. Porém, a classificação que a NBR 7211 faz não é por brita 1, brita 2, brita 3. Ela diz o seguinte, o agregado que tiver o diâmetro mínimo 4,75 e o máximo 12,5, né? Essa é a classificação que ela fala agora. Ela dá tamanhos granulométricos diferentes. Menor diâmetro, maior diâmetro. Esse é o enquadramento. E aí, se for plotado um gráfico com os intervalos sugeridos para cada faixa granulométrica, né, é o seguinte, se a faixa é de 4,75, 12,5, a curva granulométrica tem que se enquadrar aqui dentro. Se o agregado é de 9,5 e 25, a curva granulométrica tem que se enquadrar aqui dentro. E aí, buscando essa curva granulométrica do agregado graúdo com a curva granulométrica da areia idealizada, se tudo estiver enquadrando certinho, quer dizer que você vai ter um proporcionamento muito bom dos diferentes tamanhos de grãos de materiais. Então, você vai ter um concreto, uma argamassa, com a distribuição granulométrica mais contínua. Isso vai gerar um melhor empacotamento, menos vazios e, por consequência, maior durabilidade e maior resistência do concreto. Então, por isso que é importante ter um enquadramento dentro dessas faixas de material. Mas se de meu material minha areia é muito fina,
eu estou com uma brita, ou um pedriço, uma brita, que a distribuição granulométrica dela está aqui no meio. Posso usar? Pode. Né? A única coisa que vai acontecer é o seguinte: você não vai ter o desempenho do teu concreto que nem você teria seguindo essa sequência aqui dos materiais. Tá? Mas roda-se normal. É a coisa mais comum, né? Chegar material para rodar traço que não esteja enquadrado certo dentro das normas da BNT. Então isso é muito comum. Tá? Mas se produz concreto igual. Em relação às propriedades, né? Então tem-se aqui as propriedades petrográficas, né? Que entram na composição química do material. Às vezes você pode ter um material contaminante que seja presente dentro da microestrutura, principalmente se for rocha sedimentar ou metamórfica, né? Que sofreu alguma metamorfose, ou até mesmo as rochas ígneas, né? Que por causa das reações óxidos agregados. Então, algumas outras impurezas também presentes. Já as propriedades químicas, né, reatividade química, cloretos, sulfatos, né, aí implica o uso, por exemplo, de areia do mar. Por que eu não posso usar uma areia do mar? Né? Porque a areia nas proximidades do mar tem uma quantidade de cloretos muito elevada. Então, assim como uma areia nas proximidades de um pântano, né, pode ter cloretos, pode ter sulfatos também, que reagem quimicamente. Então, a areia tem que ser sana, material sano. Propriedades físicas, né? Tem que ter granulometria ideal, que nem eu havia mostrado nos slides anteriores, uma boa densidade, né? Porosidade baixa, uma baixa absorção de água, um índice de forma bom. Né? O que é o índice de forma? A relação entre o maior comprimento e a menor e a espessura, né? Na verdade, do agregado. Então, quanto mais lamelar, maior esse índice de forma, mais difícil é trabalhar com esse concreto. Então, quanto menor o índice de forma, quanto mais próximas as dimensões deles, ou um cubo ou um cilindro, uma esfera, melhor é para trabalhar. Menos água demanda para o concreto. E aí tem suas propriedades mecânicas, né? E, por exemplo, a resistência à compressão, modularidade, resistência ao cisalhamento, que isso implica na resistência do concreto. Se quer fazer concreto de alta resistência ou alto desempenho, você tem que ter um material de boa resistência. Tá? Então, essas são as principais classificações. Tá? As propriedades, né? Em relação à qualidade dos materiais. Né? Tem as normas de ensaios, para todos eles, aqui eu deixei separados, não vou perder tempo agora colocando, explicando norma por norma. Então, a hora que vocês quiserem fazer um ensaio, saber que tipo de ensaio que eu faço no agregado miúdo, qual o tipo de ensaio no agregado miúdo, procurem essa tabela, né? Seja para propriedades físicas e propriedades mecânicas. Então, está simplificado aqui para vocês. E aí, na dúvida, busquem as normas técnicas. Importância, né? Desses agregados para argamassas e concretos. Por exemplo, em relação à qualidade, né, os agregados naturais então, apresentam teores maiores de impureza, né, devido ao processo de obtenção que são das cavas ou extraídos de leitos de rios. Né. Entre as principais impurezas presentes, tem-se em areias, calcários e seixas, né, são as argilas, os siltes, os materiais friáveis. O que são materiais friáveis? São aqueles torrões, né, que nem o cara está mostrando aqui, que você esfregando com a mão, ele desagrega, ou seja, material que esfarela, né, no toque. Então isso acaba influenciando, né, assim como as argilas, no processo de hidratação. Né? Além de contar de materiais carbonosos, materiais pulverulentos, presença de contaminantes como cloreto, sulfato. Então, tudo isso vai influenciar na hidratação do concreto. Né? Você pode ter perdas de resistência significativa caso os agregados sejam contaminados com esses compostos. Nos britados, principal problema, né? Além da sanidade, que são compostos químicos já presentes dentro da rocha-mãe, são os materiais pulverulentos, o pó que se forma. Né? Então, olha essa foto aqui, ó. O material está cheio de pó.
Então, às vezes, isso representa 4, 5% da brita, né? E geralmente no metro cúbico de concreto se tem 1.100, 1.200 quilos de brita. Isso pode representar 50, 60 quilos de material a mais em um metro cúbico e tal. Então é bem significativo. Então esses são os pontos que devem ser avaliados na escolha de um agregado para produção de concreto, né? Então aqui essa tabela ela mostra quais são as consequências, qual é a agressividade de acordo com a substância, né? Por exemplo, material impureza de origem orgânica influencia origem orgânica, influencia hidratação e gera baixa resistência ao concreto. Argila, materiais friáveis, influencia na hidratação, ou seja, retarda o endurecimento e baixa resistência, e o concreto pode desagregar. Material pulverulento, afeta a trabalhabilidade. Por quê? Eu demando mais água porque se aumenta o teor de finos. E isso favorece o efeito de fissuração por retração. Álcalis, né, que são reativos, podem reagir com o cimento. Impurezas salinas, como cloretos, provocam alteração na hidratação, né, podem acelerar a hidratação do concreto e favorecer a eflorescência e corrosão da armadura. Então, isso é o grande problema. E alguns resíduos industriais, como óleos, graxas, que podem estar presentes. Como? Que muitas vezes o caminhão que transporta areia, ele faz frete de ida para levar o material e volta trazendo areia. Então, às vezes, ele carregou óleo, carregou calcário, carregou gesso e volta carregado de areia. O gesso, quando presente na areia, ele vai influenciar onde? Na hidratação, né? E isso é uma coisa comum, já aconteceu ali em Campo Grande. Um caminhão levava gesso para a indústria agrícola e voltava com areia. E começou a dar muito problema nos concretos, até que foi identificada a causa. Por onde? Contaminação no transporte. Tá? E muitas vezes o caminhão carrega a terra, deixa num local, vai lá, carrega areia ou brita e traz para a obra. Então esse material é contaminado durante o transporte, então tem que se tomar cuidado, né? Aqui ensaios, né, dessa substância está aqui listado em relação às normas. Caso um dia vocês precisem, é só olhar essa tabelinha que está bem resumida. Tá? Alguns limites, né? Quanto material orgânico, quantos torrões de argilas eu posso ter, que a norma permite isso para um concreto, né? Então, torrões de argilas e materiais friáveis, o limite é 3% em relação ao agregado miúdo. Tá? Materiais carbonosos, está aqui. Material fino que passa na peneira, né, durante o peneiramento, por processo de lavagem. 3%, por exemplo, concreto submetido ao desgaste superficial, 5% concreto protegido ao desgaste superficial. Então, a norma, essa 7211, ela dá esses parâmetros de qual que é o limite de impurezas que eu posso ter no agregado, né? Por outro lado, esse agregado ele é zero de impureza. Não existe um agregado zero de impureza. Todo material tem impureza. E essa impureza tem que estar dentro dos limites aceitáveis pelas normas. Se tiver dentro dos limites aceitáveis, quer dizer o seguinte: você vai produzir uma argamassa em concreto de qualidade. Se passar, né, esse teor, provavelmente você vai ter problemas de degradação precoce do concreto da argamassa. Tá? Então essa é a dica e a ideia que essa norma passa. Então vamos seguir a norma, né? Aqui também teores para concretos especiais, né? Teores de cloretos, teores de sulfatos. Então, na dúvida, consulte a norma. Está bem resumido aqui, né, nessa apresentação. Tá? Mesma coisa aqui agora para agregado graúdo, né, os limites, torrão de argila, materiais friáveis. E agregado graúdo, geralmente, por ele ser processado da rocha-mãe, a quantidade é mais baixa. Então, a contaminação, quando ocorrer, ela é mais do transporte.
mas tem que ficar atento também em seguir esses limites da norma. Tá? Definição, né, da composição granulométrica. Hoje, a granulometria ela é feita de acordo com o tamanho do material, né? Então, os materiais acima de 75 microns, normalmente eles são feitos pelo processo de peneiramento, né, ou 0,075 milímetros, que é o processo mais fácil e mais rápido que se tem. À medida que tem-se partículas mais finas que 75 microns, já é difícil, porque a peneira de 75 microns é praticamente aquela que tapa o sol, né? Então é usado muito bem essa expressão, tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque ela é muito fina. Então é difícil passar o material, é difícil de peneirar, é difícil de limpar essa peneira. Então é um processo que já perde eficiência. Para corrigir isso, existem dois outros métodos, que é o método de sedimentação ou difração por raio laser. Por exemplo, esse aparelho do lado é uma difração. Então você pega um material muito fino, né, praticamente um pó, isso, você coloca no meio líquido, que não seja reativo com o material que você quer analisar, e esse meio fica suspenso, passa por um feixe de laser, por exemplo, e vai lendo a projeção e o tamanho das partículas que passam. Então é um processo interessante, porém muito mais caro, mas é usado para materiais finos. Ou sedimentação, que é o sedígrafo. E vou mostrar rapidamente aqui. Para a granulometria, tem-se processo de peneiramento, tem-se as peneiras circulares, se eu não me engano, acho que são 4 polegadas ou 8 polegadas, eu acho, peneira circular, que geralmente é para agregado miúdo. Pode para agregado graúdo, mas tem a limitação, né? Porque você precisa, quanto mais grande o tamanho do agregado, você precisa uma massa de ensaio maior, né? Por exemplo, se você vai fazer a granulometria de um agregado com 12,5 milímetros de tamanho máximo, você precisa 2 quilos. Então é fácil você colocar, talvez, 2 quilos aqui. Agora, se você tem um agregado do tamanho 50 milímetros, você precisa peneirar 8 quilos. Então, você não consegue uma peneira desse tamanho. Então, usa peneiras de 50 por 50 centímetros de tamanho. Mas a malha, que é essa abertura aqui embaixo, é a mesma, né? Então, depois que faz o peneiramento, que é a separação, existe um enquadramento que eu posso escolher. Eu posso usar as peneiras da série normal, da ABNT, né, que começa na 0,15 milímetros, 150 microns, e vai dobrando. Vai sempre dobrando o tamanho, né? Com exceção... não, dobra também aqui o tamanho, né? Então, porém, para alguns materiais, eu necessito uma peneira intermediária, que nem o pedrisco, né? A maior parte está entre 4,75 e 9,5. Como que eu vou fazer a classificação da curva granulométrica? Então, eu necessito uma peneira intermediária, e algumas britas também, para melhorar essa distribuição granulométrica, né? Então, eu tenho essas duas opções e tal. Então, só para recordar vocês em relação a isso. Parâmetros obtidos do ensaio de peneiramento. Além da curva granulométrica, o primeiro deles é a dimensão máxima característica do agregado, né? Que pode ser a partícula de maior tamanho de grão ou pode ser a segunda de maior tamanho de grão. O que quer dizer? É aquela que eu tenho 95% dos materiais com diâmetro abaixo dela, né? Ah, mas eu só tenho 1 grão de brita que tá fora aqui. Não entra. Aí tem que ser um anterior. Então eu tenho que ter 95% do material passando por essa peneira aí, para ser enquadrada como diâmetro máximo característico. Módulo de finura. É uma soma das porcentagens retidas acumuladas de um agregado nas peneiras de série normal, dividido por 100. Série normal está aqui, ó. Essas peneiras aqui, dividido por
100. Então é um parâmetro físico, que daí que vem o enquadramento, o que é uma areia fina, uma areia muito fina, uma areia média, uma areia grossa e tal. Então, é muito utilizado principalmente para o agregado miúdo. Tá? Em relação ao agregado areia de Campo Grande, então aqui estou mostrando uma areia, né, que foi feita a granulometria, né, aqui estão as peneiras, né, em polegada, a abertura em milímetros, o material retido em cada, entre as peneiras de 0,6 e 0,3, por exemplo, 34, entre 0,3 e 15, 56%, né, na de 0,75 milímetros, 8,1%, e passou 0,9%. Aqui o retido acumulado, em porcentagem, sempre vou somando o que está acima, e aqui o material passante, que é o retido acumulado menos 100% disso. Então, a areia de Campo Grande, a distribuição granulométrica dela está aqui, ó, abaixo da zona do limite inferior. Aqui é a zona ótima, a zona do limite superior, zona do limite inferior, certo? Então, é uma areia fina. O modo de finura, nesse caso da amostra utilizada, foi 1,25. Né? Vocês viram, para areia fina é a partir de 1,55. Então, é realmente um material fino. Mas de que eu posso usar? Sim, né? É o principal areia utilizado no mercado de Campo Grande. Né? Então, tem que fazer uma readaptação da granulometria. Então, usar algum outro material alternativo para poder melhorar o empacotamento dos grãos. Porque o que acontece? Né? Se eu trabalhar só com essa areia muito fina e uma brita 1, a gente passa a ter uma granulometria descontínua. Ou seja, areia muito fina, depois eu tenho um agregado muito grosso. Falta o material intermediário. E aqui entraria alguns pedriscos no meio dessa análise. Pedrisco, areia de brita, né, que é um pouquinho mais grossa, para fazer essa correção. Por isso que é importante utilizar esses materiais também na dosagem. Tá? Exemplos de um banco de dados das areias de diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Né? Então começa que a areia muito fina, que é da região de Campo Grande, até a areia grossa de Três Lagoas. Então vocês veem assim, no universo do estado do Mato Grosso do Sul, olha a gama de materiais que se tem. Os diâmetros médios correspondentes aqui a 50% dos materiais podem variar de 0,2 milímetros, tá, a 0,6 milímetros aproximadamente. Né? Então é muito variado isso, né, da areia. Por isso que, às vezes, você está numa obra em Três Lagoas, tem um traço de concreto. Eu quero usar esse traço de concreto em Campo Grande. Você não tem um resultado satisfatório. Por quê? Porque você mudou as características dos materiais. Por isso que sempre quando vai fazer uma dosagem, tem que ter a curva granulométrica. Tem que saber o modo de finura para poder fazer a correção em relação aos demais agregados graúdos e a água. Então, essa é a importância. Tá? Já o agregado graúdo, aqui também foi feito uma análise, né, de um material que chegou, né, da cidade de Campo Grande. Então, nesse caso, o enquadramento dele foi dentro dessa faixa aqui, ó, de 9,5 a 25 milímetros. Que isso é praticamente uma brita 1. É o que é vendido como brita 1 no mercado. Tá? Então, é um material que está enquadrado mais ou menos de acordo com as normas, perante a esse critério. Agora, não quer dizer que ele tenha uma boa sanidade, ele pode ter uma sanidade ruim também, né? Então, perante esse critério, está de acordo. E a maior parte das pedreiras de Campo Grande trabalham certinho dentro das faixas, né? Quer dizer que, às vezes, pode ocorrer uma falha no processo produtivo da indústria e sair um pouco fora, né? Mas geralmente tem se mantido aqui. Já a granulometria, né, dos diversos agregados graúdos aí da região, começa-se com pó de pedra, né? Então você vê que é um material muito fino, né? O diâmetro máximo está aqui,
né, em torno de 6 alguma coisa, milímetros. Aí tem-se a areia de brita, né, que é o segundo mais grosso. Aí tem-se uma granilha, tem-se um pedrisco, tem-se uma brita, um pedrisco um pouquinho mais grosso, ou comercialmente como pedriscão também, é a nomenclatura que o pessoal usa na região de Campo Grande. Tem uma brita 0, tem uma brita 1, tem uma brita 2. Então, para vocês verem a gama de materiais, né? Então, se eu comparar o pó de pedra, o máximo tamanho dele é bem menor que o menor tamanho de uma brita, de um pedriscão, uma brita 0 para cima. Então, essa parte aqui entraria como material corretivo na dosificação de um concreto. Então, por isso que é importante vocês fazerem essa análise granulométrica para definir qual que é a melhor combinação granulométrica dos materiais para se ter o melhor desempenho possível para o concreto ou para as argamassas. Sedimentação, né? Se baseia no princípio utilizado para os solos, né? Que você deixa o material fino em suspensão e ele vai descendo, sedimentando em função do tempo, que é a lei de Stokes. E às vezes você depende aí de 24 horas mais para o material poder decantar. Quanto mais fino o material, mais tempo em suspensão. Porém, isso aqui é muito utilizado e é recomendado se você tem um material com a mesma composição química, a mesma massa específica. Se você tiver materiais, por exemplo, com compostos químicos diferentes, a velocidade de sedimentação é diferente. Então, ela pode induzir a um resultado falso. Então, busca-se mais para ensaio de granulometria laser. Onde que são usados esses ensaios aqui? Mais para fillers, né? Ou seja, para materiais muito finos. O resto se faz com por processo de peneiramento. E é usado muito para os cimentos, as adições minerais, essa forma de granulometria, né? Que você já não tem uma confiabilidade e é muito difícil fazer por processo de peneiramento. Então, é mais voltado para esses materiais finos, tanto a sedimentação como a difração de raios laser. Propriedades físicas, né? Aqui o importante é saber a condição do agregado. O agregado seco em estufa, ele não tem umidade, nem por fora, nem interna. Por quê? A umidade foi evaporada devido à temperatura elevada. Se você tem um agregado e deixa ele secar o ar, a superfície está seca, mas interno ele preserva umidade. E essa umidade demora muito, às vezes nunca vai sair do material, devido à condensação do vapor da água entre os grãos, entre os poros, né? Saturado com superfície seca, quer dizer o seguinte: todos os poros no interior estão preenchidos com água, mas a superfície está seca. Saturado é quando eu tenho água interno e externo do material. A água está em excesso na superfície, tá? Uma areia, vou dar um exemplo, onde que se aplica isso? Uma areia que você pegou e deixou secar lá na obra. Ela está seca. Por fora ela está seca, mas há presença de ar e umidade dentro, né? Choveu, umedeceu essa areia. Ou, se eu pego a areia e ela está com um aspecto um pouco molhado na superfície, né, que é uma areia normal, areia úmida, ela se enquadraria mais ou menos nesse caso. Se eu tenho uma areia num dia de chuva, está aqui. O mesmo é válido para o agregado graúdo. Então, se imagina, eu vou produzir concreto num dia de chuva, eu tenho que trabalhar nessa condição. Choveu, eu vou produzir no dia seguinte, eu vou trabalhar com material nessa condição. Isso influencia o quê? No teor de água durante a dosagem do concreto. Se eu trabalho com agregado seco em estufa, além da água de amassamento necessária, eu tenho que adicionar uma água que vai ser absorvida pelo agregado. Então tem que se tomar cuidado em relação a isso, tá? Em relação às densidades, o que é um agregado na condição seca? Essa densidade do agregado aqui. Eu sequei ele na estufa e eu estou medindo, né, a massa desse material que leva em conta os sólidos,
as bolhas de ar, né, que são os vazios presentes aqui dentro, sobre o seu volume unitário. Então eu tenho esse bloco, né, imagina que aqui as dimensões são conhecidas, então eu estou pesando o material e o ar, que praticamente é zero, né, o peso que está dentro desse material. Quando o agregado está na condição saturada, superfície seca, né, eu vou pegar esse mesmo bloco, se ele está saturado, eu estou pesando a rocha, material sólido, e a água e mais os poros permeáveis. Então, essa é a densidade do agregado na superfície seca. Tá? Então, para a dosagem de concreto, se trabalha aqui. Ó. Isso aqui é uma norma nova, então ela foi editada agora, 2021. Mês de março de 2021. Tá? Então, já está atualizado aqui. A massa unitária. O que é a massa unitária? É a massa que o material ocupa, né? Isso já uma areia, né? Considerando todos os vazios entre os grãos, não é mais esse bloco de rocha sólida que está aqui em cima. É o volume, que é a massa que esse material ocupa nesse determinado volume. Essa massa unitária, ela serve para fazer a transformação do consumo de agregados de volume para peso para volume. Então eu trabalho com isso. E ela pode depois sofrer um grau de empolamento, variar o volume, de acordo com a umidade presente. Absorção de água, acabei de definir à esquerda aqui para vocês. Então aqui o que importa saber é a condição de umidade no qual o agregado se encontra na hora de fazer a dosificação do concreto. Que isso varia no consumo de água. E além disso, muitas vezes, se pega um material mais poroso, na hora que se pesa esse agregado, você está pesando o agregado e a água. Então isso pode interferir na dosificação e você introduzir menos material de agregados do que o necessário, porque você, além do agregado, você está levando em conta o peso da água. Então isso pode influenciar no volume do concreto. Aqui exemplos, né, de materiais, né, massa específica das areias, normalmente região de Campo Grande de 2,64 a 2,66, né, massa unitária para conversão de massa para volume, né, de peso para volume, de 1,45 a 1,6 é o normal, né? Às vezes pega-se um material mais leve, que vem de outras regiões ou mais pesados, e o agregado graúdo, né, a massa seca, de 2,92 a 2,86. Né? Isso aqui já era a norma mais antiga, não foi atualizado. Essa massa específica aparente seria aquela, ela é mais pesada, porque seria aquela que se elimina todos os poros permeáveis. É como você, num volume unitário, você tivesse 100% só do agregado, sem nenhuma bolha de ar ali dentro. Né? E o que se usa mais é aqui, ó, massa específica saturada, que além do agregado você pesa a água junto, por isso que ela é maior do que a massa do agregado seco. Para isso. E a massa unitária em torno de 1,4, 1,5, por aí. Então, isso para fazer a conversão de massa para volume. Então, esses são os cuidados que se tem que ter na escolha de um agregado e ver também para cobrar o laboratório de que vocês receberem o resultado para ver se está coerente ou não em relação a esses resultados. Aqui a massa específica, né, dos basaltos, região de Campo Grande, 2,8, né, 2,9, então tá dentro da especificação, né, pela literatura. Então, isso é a título de enquadramento para vocês. Propriedades físicas da areia. Uma coisa que deve ser levado muito em conta aqui no gráfico é que, conforme a presença de umidade, a areia ela sofre um empolamento, ou seja, ela aumenta o seu volume. Então aqui foi feito um teste com areia seca em estufa, né? Então foi colocado aqui cerca de meio litro, uma coisa assim de areia.
E aí depois foi umedecida essa areia a 3% e reposta dentro desse tubo. O que aconteceu? Ela inchou um pouquinho mais. Depois foi tirada essa areia, colocado mais água, até chegar a umidade de 6%. O que aconteceu? Ela inchou um pouquinho mais, né? O que isso implica? Implica no seguinte: quando você dosa um traço e especifica 4 padiolas de areia, se essa areia, né, quando você especificou, a areia estava seca, isso em laboratório. Se essa areia tem 6% de umidade, em vez de 4 padiolas, provavelmente você vai precisar 5 padiolas de areia para fazer a conversão. Por quê? Você está pesando areia e a água, nesse caso aqui. E a água, a umidade, faz com que o material enche um pouquinho mais. Então, isso é uma coisa interessante de corrigir, que vocês devem tomar cuidado. Tá? Porque o que vai acontecer nesse caso, se for usado as 4 padiolas com essa umidade de areia? Você vai estar produzindo menos concreto. Na verdade, o seu consumo de cimento vai estar aumentando por metro cúbico. Então é prejuízo para vocês. Você pode gerar mais segurança para a obra. Mas também pode ter o efeito colateral contrário, né? de se colocar a água desejada sem descontar a água presente, a umidade presente aqui na areia. Então você vai ter um concreto mais fluido, né? E você sabe que a resistência depende do fator água-cimento. Mais água, menos resistência. Menos água, mais resistência. Então tem que cuidar muito desse aspecto. Em relação ao desgaste, né? Tem esse ensaio de abrasão Los Angeles, que ele mede, né? Você coloca uma amostra de material, aí existe essa norma que dá um enquadramento, né? São 2 tamanhos diferentes de granulometria, com as esferas, ela vai girando aqui dentro e vai desgastando o material durante um tempo pré-determinado, né? Para que pede-se esse ensaio? Se for trabalhar num concreto para pavimentação você tem um alto desgaste, né, das rodas do veículo passando por cima. Então, se o agregado tiver um desgaste rápido, o concreto vai desgastar muito rápido. Para pavimentação, para asfalto, né, para o CBUQ, o concreto bituminoso usinado a quente, por exemplo, ou CPMF, que é a frio, é muito importante, porque senão, à medida que a roda passa em cima do asfalto, se o agregado desgastar, já que ele forma a maior parte também do asfalto, vai desgastar toda a superfície de rodagem. Então é muito importante conhecer essa propriedade. E aí a norma, ela fixa os limites máximos de desgaste para cada tipo de agregado pode ter. Tá? Então também usado aqui. Então, rapidamente, eu fiz um apanhado dos agregados, desde a sua formação, o processo de obtenção, que são os agregados naturais, os agregados processados, né? As areias, que são os naturais, elas podem ter um grau de impureza maior, principalmente se elas foram coletadas a céu aberto, uma cava a céu aberto, que é o processo de Campo Grande, ou de leitos de rios, como é o processo daqui da UAN. Então, podem vir impurezas. Então, esse material tem que ser lavado até chegar ao consumidor final, né? E nós temos materiais finos, materiais mais grossos das areias que impactam na compacidade do concreto, na microestrutura, na curva de distribuição granulométrica. Quanto mais contínua essa curva, mais tamanhos diferentes de agregados existirem, mais eficiente menor o consumo de água, maior a resistência. Já os agregados graúdos, né, é importante que eles também sejam sanos. Quanto mais arredondado ou cúbico for o tamanho da partícula, melhor, né? A grande preocupação quanto à sanidade, as impurezas, são os teores de materiais pulverulentos, materiais finos, e a presença de algum composto mineral que vai desencadear a reação álcool agregado com cimento, né? Então tem que se tomar cuidado. Além disso, eu mostrei a forma de caracterização, as normas,
né, a 7211, que fala sobre a qualidade dos agregados, né? Então ela dá um panorama geral do que o agregado deve apresentar de característica. Tudo isso voltado para quê? Para a produção de argamassas e concretos com melhor desempenho e maior sustentabilidade. Então, se você quer produzir concretos e argamassas de boa qualidade, tem que seguir mais ou menos esses parâmetros. E isso também serve para vocês terem uma base de quando forem comprar os materiais, o que especificar, o que tem que vir num lote e tal, né? Então, espero ter contribuído bastante na formação de vocês com esta aula. Tá? Existem muitas outras coisas que podem ser faladas, mas em função do tempo foi limitado a isso. Aqui ficam questões para estudo, né? Para melhor compreendimento desta aula. Tá? E a bibliografia utilizada para o desenvolvimento dessa aula está listada aqui. E, na dúvida, né, procurem baixar esses artigos ou ler esses livros para enriquecimento da aula. E eu finalizo por aqui esta aula. Obrigado.